Bom, mais um exercício do professor Robinho Langão, com a resolução, né, do professor Robinho Langão. Esse exercício é do ITA, e ele conta a história de dois corpos esféricos, de massa M maiúsculo e 5M maiúsculo, e raios R maiúsculo e 2R maiúsculo. Respectivamente, são liberados no espaço livre, considerando que a única força interveniente seja a da atração gravitacional mútua e que seja de 12R a distância de separação inicial entre os centros dos corpos. Então, o espaço percorrido pelo corpo menor, tem um R aqui, ó, até a colisão será de... Vamos nessa. Bom, então vamos lá. Aqui o esquema, né, referente à leitura feita, o enunciado. Temos aqui um corpo esférico de massa E-mão, temos aqui um corpo esférico de massa 5E-mão. O raio aqui dele, no caso 2R, e esse aqui, o raio apenas R. A distância entre as superfícies, né, 9R, que seria a referência que nós tomamos para verificar o encontro entre eles, e a distância entre os centros também referente ao enunciado 12R. Bom, inicialmente, se há o encontro, se há uma espécie de colisão entre eles, e nenhuma outra força, a não ser a da gravidade agindo, ambos vão se encontrar meio que acelerando em direção ao outro. Ou seja, o conceito de movimento retilíneo uniformemente variado. Assim sendo, eu vou definir acelerações, né? Por exemplo, a aceleração da gravidade que esse planeta faz nesse, e a aceleração da gravidade que esse planeta faz nesse menor. Então, definindo pelas equações, né, G para o planeta menor vai ser igual a G maiúsculo, M maiúsculo, no caso a massa dele, e a distância, no caso o raio dele, ao quadrado. Essa equação aqui ela já vem da gravitação, né, sob uma definição, uma dedução pelas leis de Newton, a lei da gravitação universal. Ainda no caso do G, só que para o planeta em maior massa, 5E-mão, Gzão, constante universal da gravitação, 5M, né, a massa desse corpo esférico maior, e o raio dele ao quadrado, no caso, 2R. Né? Só que tem um detalhe, em relação a esses raios aqui, eu vou avaliar a distância entre eles, né? Porque, de certa forma, esse planeta ele exerce uma aceleração de gravidade nesse, e a distância é entre os centros, no caso, 12R. Então, essa fórmula aqui, ela ganha um jeito diferente, né? Vamos dar uma modificada nela aqui. Gzão, E-mão. Esse raio aqui, na verdade, é a distância entre os centros, então eu vou colocar 144R ao quadrado, pensando que o 12R vai ser elevado ao quadrado. Então, a aceleração de gravidade desse planeta menor, esse valor, e a aceleração de gravidade desse planeta que tem massa maior, 5M, será então G, 5M, e a distância entre os centros novamente, 12R ao quadrado, 144R ao quadrado. Bom, e para que servem essas duas acelerações? Para a gente montar a função horária de posição de cada um deles. Uma vez montada a função horária de posição de cada um deles, eu faço a igualdade dessas funções horárias. Então, SM igual. A posição inicial, de fato, envolve toda essa distância aqui de deslocamento. Mas a posição inicial eu vou utilizar como referência 0 aqui e como referência 9R, esse ponto. E esses pontos aqui é que vão se encontrar. Assim sendo, a posição inicial para o corpo de massa M será 0. Velocidade inicial, eles partem do repouso, vai ser 0 também. E a aceleração que este corpo esférico menor sofre é a aceleração que o outro faz. Ou seja, 5Gzão M sobre 144R ao quadrado vezes o tempo ao quadrado sobre 2, seguindo a fórmula da função horária da posição do M, R e o V. No caso, também, a função horária de posição para o outro planeta, esse grande aqui que vem de encontro ao menor, né? O grande que vem de encontro ao menor. Então, faço o quê? S5M. A posição inicial dele, então, de fato, distante da origem, vai ser 9R. E a aceleração dele, caracterizando o movimento contrário, eu vou trazer o referencial negativo. A aceleração dele, no caso, é a aceleração que este exerce sobre o maior, que no caso tem essa ordem aqui que nós encontramos agora há pouco. G, E-mão, sobre
144r ao quadrado vezes t ao quadrado sobre 2. Bom, então eles se encontram. Havendo o encontro entre esses pontos, esse e esse aqui no caso, eu vou dizer que a posição final do corpo menor, né, de massa m, e a posição do corpo maior, né, de maior massa, essas posições serão iguais. Então, eu faço a igualdade das posições para ver a avaliação do encontro. Então, simplesmente, vamos lá, 5g e sobre 144r ao quadrado vezes t ao quadrado sobre 2, isso é igual a 9r menos g e t ao quadrado sobre 144r ao quadrado também sobre 2. Bom, realizando essa igualdade, a gente percebe que a única diferença dessa constante toda que aparece aqui em relação a essa toda que aparece aqui é o 5. Né? Então, de verdade, eu tenho aqui uma unidade que negativa, vindo para esse lado, soma-se ao 5, e eu descubro o quê? 6g m sobre 144r ao quadrado, t ao quadrado sobre 2, igual a 9r. Continuando pelo outro lado. Bom, então das passagens anteriores, nós verificamos o quê? A função horária de posição para o corpo esférico menor é essa aqui. Né? Foi definido bem no início do exercício, na página anterior aqui. E ainda descobri, pela proposta da igualdade das funções de posição, que o 9r tem essa igualdade aqui. O que eu verifico também é que esse 6 ele consegue sair dessa região aqui da equação e dividir o 9r, onde essa constante aqui, ela está bem aqui. Né? Então, eu consigo construir a seguinte situação. A posição ocupada pelo corpo de massa menor será 5 vezes gmt² sobre 144r ao quadrado vezes 2, ou seja, gmt² sobre 144r ao quadrado sobre 2. Tudo isso aqui, ó, toda essa sentença aqui, ela está aqui, né? Ou seja, esse 6 ele vem dividindo 9, esse elemento aqui, então, que faz produto com 5, nada mais é que 9 vezes r sobre 6. Eu consigo, então, definir a posição ocupada pelo corpo de massa menor, simplificando esse 6 com esse 9, o que dá, então, 5 vezes 3r sobre 2. E ainda mais, esse 3 sobre 2, eu sei que o significado dele é 1,5. Né? Então, SM igual a 5 vezes 1,5r, posição, ou melhor, deslocamento realizado pelo corpo de massa M, vai ser então 7,5r, resposta correta desse exercício do ITA, assim como queríamos demonstrar. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.